Noite, minha gente, estou de volta. Acabou a viagem. Vamos começar nossas leituras espíritas com o livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Enquanto é o título. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem do seu lado. Chegará um momento em que você não dispensará o auxílio dele. No Livro dos Espíritos, continuando com a introdução, nós estamos no item 15. A gente vem falando das justificativas que Kardec estava dando para os perseguidores, os contraditores do Espiritismo. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a estes estudos tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisso uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corporais, estrupiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estrupia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto e, desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude de suas faculdades. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos em quem com eles se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente, o louco religioso, se houvesse se tornado um louco espírita, se o espiritismo fora a sua preocupação dominante do mesmo modo que o louco espírita seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação, eu acho que hoje em dia a gente fala superexcitação, né? Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que, ao mesmo tempo, são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos
As tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção o afeta mediocremente. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se sofrê-las sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão assim uma resignação que o preserva do desespero e, por consequência, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Também conhece pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável já excede o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Este é um dos resultados do espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que se têm dado ao trabalho de lhe sondar as profundezas misteriosas. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar mediante horríveis pormenores. O diabo, dizem, só mete medo a crianças, é um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que antes. E para se alcançar tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem frágil se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios, ela dispõe para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela o saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e, só com isso, neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Muito bem. Assim vamos terminando nossas leituras, que nessa introdução, que é muito longa, eu estou lendo só ela, porque senão a gente se alonga demais, né? Quando começarem as perguntas, a gente volta aos outros livros. Terminando com o livro Poetas Redivivos, uma psicografia de Chico Xavier. São poesias de diversos autores, e essa de hoje, nossa, é de José Cirilo das Chagas, chama-se Tempo. Diz-me o corpo ao findar a jornada terrena, deixa-me agora em paz, não me prendas assim. Tempo, anseio mais tempo, exoro vendo o fim, enquanto a morte ausculta a dor que me envenena. Eis que o tempo perdido em pranto surge a cena. Imploro, ah, tempo amigo, abeira-te de mim, quero voltar contigo à estrada de onde vim, para amar e servir segundo a lei me ordena. Ele, porém, não ouve e afasta-se em surdina. Vamos, concita a morte, a luta não termina. Não me atrases mais tempo à força de teus ais. Onde o tempo, clamei, e a morte me elucida. Tudo terás de novo, o recomeço, a vida, mas tempo gasto em vão, nunca mais, nunca mais.